o consumidor ele deve, antes de comprar, né? E aquele negócio, comprar é gostoso, né? Você olha o produto ali e você já se apaixona e vê um preço bom, são atrativos que você muitas vezes até se esquece de fazer o básico. É como um namoro, né? Vai começar a namorar, procura saber quem é a moça, se de Sim. fato ela atende o que você busca, né? A compra é igual, para não ter dor de cabeça futura. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Eu já estou aqui com o senhor Alan Testa, ele que é funcionário do Procon. E o assunto do dia é prevenção de fraudes, atuação do Procon, enfim, tudo que você precisa saber para não perder o seu dinheiro. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Lembrando que você pode ser membro desse canal e apoiar o nosso trabalho. Alan, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Alan, hoje sou técnico do Procon, né? Fiscal também do Procon, formado no Procon. Estou de volta ao órgão desde junho desse ano, mas já atuei lá em 2016 e 2017. Atuei durante 8 anos na administração pública, na Corregedoria Geral do município e também na Corregedoria da Guarda Civil. Tenho formação em Direito, formação em Sociologia e Pedagogia, também pós-graduação na área de Direito Consumidor, Direito Administrativo. E estou lá para hoje fazer um trabalho diferenciado de volta, né, ao Procon, trabalhando com o que gosta, que é com a defesa do consumidor. Legal, e defesa do consumidor é uma área importantíssima aqui no nosso país. A gente sabe que, infelizmente, o nosso país tem muito golpe, muita fraude, isso é recorrente, né? Tanto nós como advogados, vocês no Procon, lidam com isso diariamente, né? Tem problemas corriqueiramente, né? Então vamos lá. E agora, final de ano, a gente está falando de compras de Natal, né? O número de ocorrências deve explodir, né? Na verdade, é altíssimo, mas não só em virtude do Natal, né? A gente já vem no período em que acabamos de sair de uma Black Friday, né? A Black Friday, por si só, já aumenta, aquece a economia. A gente está aí, né, esperando por data natalina, Ano Novo. Essas datas, elas geram muito gasto, muita negociação, muita relação de consumo. Isso abre precedente, sim, para que haja o quê? A possibilidade de fraudadores, até mesmo a possibilidade de abuso, né, por parte do fornecedor no geral. Então, realmente, o número de ocorrências, ela aumenta. E não só nessa época, viu? Aí a gente vem para o mês de janeiro, que é um dos meses que mais tem ocorrência, embora haja aí, né, o intervalo de recesso do judiciário, mas esses são os períodos pós-compras, né, onde os consumidores descobrem que, de repente, o negócio que fizeram está errado, ou que, de repente, foram vítimas de algum tipo de fraude. E é a hora também que os fraudadores começam a atuar, né, com maior vigor. Antes mesmo de vir para cá hoje, a gente atendeu uma consumidora que acabou pagando um boleto, e um boleto clone, né, do banco, e ela falou, ó, a dívida está sendo cobrada ainda, né? Entretanto, era um boleto igual, mas ela pagou um boleto clone. O fornecedor alega que, na verdade, não foi pago, mas ela chega lá querendo uma proteção, uma defesa, né? Sim. E nós acaba que a gente dá esse amparo inicial. A gente não só ampara quando tem o problema, como o consumidor que vai lá, a gente trabalha na prevenção também, informando ele, dando um direcionamento, principalmente quando se trata do dinheiro, né, do consumidor, que é alvo de fraudadores e daqueles fornecedores que trabalham com má fé. E Alan, a gente sabe que hoje o consumo online ele é uma realidade, né? A maioria da população perdeu o medo de comprar online. A gente sabe que antigamente tinha uma resistência, mas hoje todo mundo anda de Uber, compra no iFood, faz compras no Mercado Livre, enfim, diversas plataformas aí de vendas online. Só que isso talvez facilite um pouco o trabalho dos golpistas, né? Para quem está querendo comprar online, assim, quais são as recomendações do Procon para que a pessoa se proteja e tente minimizar a chance de cair num golpe?
Bom, em primeiro lugar, hoje temos 90% das negociações, né, e das reclamações que chegam lá são de negociações online. O online, ele tem segurança sim, mas a segurança a partir do momento que o consumidor, ele não compra na emoção. Como assim? Você às vezes vê lá uma oferta que tá muito fora do comum, um preço muito bom, e você se anima, né? Pela emoção, você acaba indo lá e fala, vou comprar. Mas tem que segurar. Por quê? Você precisa segurar a emoção, porque a partir do momento que você vê um preço muito abaixo do mercado, muito provavelmente aquele preço ele pode estar abaixo, porque trata-se de fraude, e aí você não tem como descobrir, mas você tem como ali fazer uma análise, uma investigaçãozinha anterior, prévia. Como? Em primeiro lugar, é um instrumento simples, mas temos lá o Reclame Aqui, coloca o nome da empresa lá, busca saber se aquela empresa já tem reclamações. Isso vai evitar, se não for fraude, de repente você comprar um produto de uma empresa que gera dor de cabeça para o consumidor. Segundo passo, existe o site da Fundação Procon. Também coloca lá no Google Fundação Procon, lá tem uma parte que fala dos fornecedores e da credibilidade que ele tem perante a sociedade. Como assim? Lá você pode ver se ele é um fornecedor que tem muita ocorrência, né? Se é um fornecedor que dá problema ou se está passando por algum problema judicial. Isso tudo também é um parâmetro para o consumidor, ele de repente não fazer uma compra que esteja fadada a ser vitimizada por fraude. Então, nesse aspecto, o consumidor ele deve, antes de comprar, né? E aquele negócio, comprar é gostoso, né? Você olha o produto ali e você já se apaixona e vê um preço bom, são atrativos que você muitas vezes até se esquece de fazer o básico. É como um namoro, né? Vai começar a namorar, procura saber quem é a moça, se de fato ela atende o que você busca, né? A compra é igual, para não ter dor de cabeça futura. E foi legal você ter falado, né, que geralmente o consumidor, quando ele cai nesse tipo de golpe, na maioria das vezes é por ganância. Ele tá naquele espírito de ganância, de ter muita vantagem, uma vantagem excessiva, e é exatamente esse sentimento que o golpista utiliza para aplicar o golpe, porque faz com que a compra lá deixe de ser racional e passe a ser por impulso, e daí é onde a pessoa acaba levando a pior. E essa racionalidade nas compras, né, ela passa muito pela questão de que a oferta hoje em dia, ela tem em todos os lados. Hoje a gente faz compras, inclusive internacionais, com muita facilidade, né? Hoje tem várias plataformas aí que trazem produtos de outras nações, né, com muita facilidade, e isso também é um impeditivo, muitas vezes, da pessoa ter ali um respaldo maior. Até mesmo quando é uma compra internacional, se for por uma plataforma, a pessoa ainda está respaldada pela lei, porque existe, né, a responsabilidade solidária, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o consumidor, se ele comprou para uma plataforma, mas a empresa é de outro país, a plataforma, que é uma mediadora, ela vai responder. Mas ainda assim, quando se trata de garantia, a gente tem uma série de impedimentos, mas há muita facilidade na compra, inclusive de qualquer produto. Mas o consumidor precisa análise prévia, ele precisa saber que se vai comprar um produto, ele precisa ter uma noção de mercado do preço daquele produto. Sim. Às vezes, recente, eu fui comprar um PlayStation 5, né? Sim. E para pesquisar, eu já tinha que ter uma noção básica. Eu verifiquei lá o valor, em média era um valor X, né? Mas eu achei em algumas plataformas quase metade do valor, então destoava demais. A emoção falando, nossa, nesse valor é o que É imperdível, né? eu acho que eu vou. Mas quando vai procurar, você verifica que esse vendedor ele tem pouquíssimas ou nenhuma venda, principalmente em plataformas de venda. Isso já é ali um presságio ruim da compra. Então, se já verificou que não é um vendedor conhecido, se puxou Reclame Aqui e lá vai ter reclamação, inclusive para fomentar ainda mais esse tipo de informação,
o consumidor ele deve ir lá, reclame aqui, ele vai registrar lá uma ocorrência, isso vai ajudar a prevenir outros consumidores de passarem pelo mesmo problema. E assim como você, quando vai lá e verifica. Então, é necessário que haja essa investigação prévia para que o consumidor ele tenha um pouco mais de segurança. Garantirá 100% que ele, né, não caia numa fraude? Não, mas já vai ajudar bastante, né? Em cima do que você falou, essa questão de preço, né? É importante a pessoa utilizar alguns sites que fazem essa comparação, são comparadores, né? A função dele é justamente esse, mostrar o histórico, né, do preço daquele produto. Enfim, ele consegue acompanhar isso ao longo do tempo. E isso é muito útil até agora, por exemplo, você citou a Black Friday, né? Que o brasileiro tem aquela questão de tudo pela metade do dobro, né? Vai lá, aumenta e dá desconto, e no final das contas é o mesmo preço ou tem até ágio em relação ao que é normalmente praticado, né? Bem colocado, né? Tudo pela metade do dobro é até interessante e é um fator que muita gente não leva em consideração, que se reclamado, isso aí trata-se de propaganda enganosa. Sim. A gente tem uma publicidade muitas vezes enganosa quando tem um fornecedor que faz o que? Ele já prepara ali uns 15, 20 dias antes um valor que vai estar maior para colocar ali, né, à disposição para oferta e coloca para o consumidor dias antes de uma Black Friday como uma, né, 50% de desconto, 70%, e aí por aí vai. E aí você começa a perceber que, de fato, não está sendo aplicado um desconto em cima de um valor para uma data específica. Então, são pontos também que o consumidor ele tem que se atentar. É publicidade enganosa, é passível de reclamação no PROCON, caso seja entre partes, né? Fornecedor e consumidor. E tem a questão também que isso é pouco difundida. O consumidor ele comparece muitas vezes no PROCON para fazer a denúncia lá do caso pessoal, do caso dele, né? Sim. É uma questão unilateral. Porém, ele muitas vezes vê algo errado, ele pode ir e deve ir ao PROCON para formalizar uma denúncia contra a instituição, para que aquela instituição ela não cometa, né, esse fornecedor não cometa os erros com todos os outros consumidores, os munícipes, né? Ele pode tentar incluir numa lista negra, entre aspas. Exato, e na verdade, quando ele fomenta uma denúncia, aí vem a outra parte do PROCON, que é a fiscalização, né? Sim. O PROCON, ele trabalha numa tríadezinha ali entre atendimento, né, das ocorrências direto com o consumidor, a fiscalização e a prevenção através de informação. E muitas vezes a fiscalização ela é importante porque ela fomenta a prevenção de qualquer cometimento de fraude ou irregularidade ou abuso contra o consumidor, né? E ainda em cima do que você comentou, você falou de videogame, né? Eu lembrei de um exemplo que é ótimo, né? Videogame, a gente tem aquela situação em que um tem o leitor de mídia e ele é mais caro, e o outro é só mídia digital, é mais barato. E às vezes acontece do videogame mais barato está sendo oferecido pelo preço do outro. E a pessoa, por ignorância, vai lá e compra A por B sem entender exatamente o que está fazendo, né? Então, assim, existem... A pessoa, para fazer um tipo de compra de algo que não conhece... É interessante obter informações com terceiro e não só no site da venda, enfim, buscar alternativas para se proteger e não perder o próprio dinheiro, né? Outro ponto legal a ser destacado que é o seguinte, hoje muitas compras, né, elas são baseadas em produtos que detêm tecnologias do mesmo produto, só que com diferentes apresentações. Tem também os smartphones, né? Você vai ver um mesmíssimo modelo de um modelo X, marca tal, mas ele vai ter uma diferenciação. Um possui uma memória interna de 500 e poucos mega, outro de 1 giga, sei lá. E você compra o produto, muitas vezes você vê que é igual aquele que você buscava, porque viu no amigo. Meu amigo tem um que tem uma câmera, ele guarda a memória enorme, bateria dura muito, e você vai comprar o mesmo produto, só que ele é inferior, ele é o mesmíssimo modelo. Esse tipo de situação, ele tem sim o PROCON como um resguardo no seguinte aspecto.
até teve um caso recente de um consumidor que ele foi lá, ele disse que comprou um celular, né, um smartphone, e ele queria um modelo que fizesse o carregamento sem o cabo, né? Wireless. Tem um nome específico, não eu me recordo agora, mas ele foi para comprar. Sim. Sem fio O, lá. o vendedor, ele foi e ofereceu, era um senhor, né? Outro detalhe, não que os senhores não tenham acesso à tecnologia, mas quanto maior a nossa idade, mais difícil De acompanhar. acompanhar a evolução. O vendedor falou que havia, né, ali a tecnologia que ele queria, ele levou o produto e aí ele se deparou com um produto que não tinha a funcionalidade que ele queria. Ele voltou para reclamar, o cara falou, mas você veio aqui e olhou, né? E alegou que como foi comprado em loco, ele não poderia fazer a troca do bem. Existem dois pontos aí que o consumidor precisa entender. O produto comprado realmente no local, ele não demanda a troca porque pressupõe que o consumidor verificou. Foi avaliado. Foi avaliado. Só que há um ponto no Código de Defesa do Consumidor, inclusive está prescrito ali no artigo 39, inciso 4, que fala que qualquer venda feita mediante algum tipo de engano ou que induz ao erro o consumidor em face da sua falta de conhecimento, da sua idade ou de qualquer outra limitação sobre o conhecimento do produto, ele está respaldado pela lei. Então, ele tem que ser atendido. O consumidor não precisa saber o artigo, mas ele sabe que tem um órgão que vai protegê-lo. Sim. É um fator importante, porque você vai lá para comprar um produto, espera receber aquele produto e, como mencionado, hoje você compra um videogame desse, a maioria desses videogames não estão utilizando mais a mídia física, né? Então você compra lá com um preço inferior e você tem lá e compra um disco lá, um DVD lá, um jogo, né, físico. Sim. Você não vai ter onde colocar, né, Precisa compreender o que está comprando, né? Compreender. Outro fator, é necessário que você compreenda essas tecnologias para que depois não se frustre. Sim. E, na verdade, você vai comprar um produto que, para adquirir um jogo, é mediante uma plataforma online. Hoje tudo é online. Sim. Então, voltamos de novo à estaca de que o consumidor, ele precisa, antes de trabalhar a emoção na compra, ele precisa ter um conhecimento básico daquilo que ele busca, senão ele está fadado a ser vitimado por alguém que vai querer fazer uma venda baseado na emoção do consumidor. O vendedor, ele tem já um talento natural em convencer. E esse convencimento, ele traz ali, às vezes, a informação que o consumidor quer ouvir. E, na maioria das vezes, não é tudo aquilo que ele espera, não é aquilo que ele estava procurando e ele acaba se deixando levar pela emoção. Legal. Ô, Alan, e em cima do que a gente estava falando a respeito da qualidade dos sites, né, da segurança desses sites, a gente sabe de alguns sites que eles são usados não só para ficar com o dinheiro do consumidor, né, o que vulgarmente eles chamam de dropshipping sem shipping, né, mas também servem para coletar dados pessoais e utilizar essas informações para outros tipos de fraudes, né? Nessa linha de raciocínio, o que o Procon pode orientar para que o consumidor ele tente minimizar a chance de cair também nesse tipo de golpe de coleta de dados pessoais? Esse é outro fator, inclusive, que já há um pouco mais, né, de discernimento do consumidor, mas é necessário que a gente amplie esse entendimento que você precisa a investigação prévia em tudo. Você, quando entra numa plataforma, seja para qualquer operação, essa operação ela solicita dados, já há ali uma possibilidade de você, de repente, estar passando dados e a utilização ser destoar daquilo que você, de fato, estava querendo. Eu até busco aqui outro tipo de caso que é muito frequente no Procon, são consumidores que muitas vezes são abordados, principalmente quando se trata de maiores de 60 anos, por financeiras, né, empresas que trabalham com empréstimo consignado, eles ligam fazendo uma oferta ao consumidor
E essa oferta, ela traz ali a possibilidade de um empréstimo com juro baixíssimo, mas eles estão fazendo uma apresentação dessa oferta e muitas vezes acabam pedindo para dar continuidade que o consumidor ele faça uma foto da selfie dele. Sim. E essa selfie muitas vezes acaba se tornando uma assinatura eletrônica, porque é como se ele estivesse ali, né, dando ali o aceite daquele contrato que ele não fez. E aí a gente cai em outro problema que tem ocorrido com muita frequência, que são os empréstimos sem serem solicitados, consumidores que passam a ter dívidas que não adquiriram, e tudo com base nessa ideia de que ele confirmou tudo por meio de uma selfie e que ele passou dados também pessoais via telefone. Outro ponto importante, viu? Passar informação pelo telefone, você tem que saber para quem está passando, porque depois é utilizado de forma probante, né? Ele usa como instrumento de prova essa informação que foi falada no telefone. A gente já pegou lá em casos de audiências, o fornecedor até, tem um áudio aqui que comprova que ele confirmou o empréstimo, mas muitas vezes o direcionamento da conversa, ela dava a entender de forma muito superficial que tratava-se da contratação de um empréstimo. A pessoa não estava compreendendo, mas acabou passando os dados com base até nessa habilidade da pessoa conversar. E nesse meio tempo ela adquiriu ou um empréstimo consignado que não fez, ou um empréstimo pessoal, ou um produto que não pediu, ou cedeu dados para que fossem utilizados para eventuais fraudes de diversas naturezas. E em cima do que você está falando, né? O consumidor também precisa ficar atento com o envio de link no WhatsApp, né? O que a gente tem de problema com isso é uma enormidade. É incrível. No escritório, assim, via de regra, para fins de contratação por meio de links não autorizados, é o que mais tem. Porque a pessoa vai lá, começa uma conversa, o senhor tem direito a 10 mil pré-aprovado, e manda um link lá, e a pessoa começa a contratação sem entender direito o que está acontecendo, sem entender qual que é o prejuízo financeiro disso, sem avaliar direito. E assim, é difícil reverter isso nos tribunais, viu, Alan? A gente tenta, mas em alguns casos é bem complicado. Até nesse sentido, né, esses links, essas compras online. Aliás, o link tem que tomar muito cuidado, né, porque o link ele pode estar vindo ali com algum tipo de vírus que vai ali pegar os seus dados ou vai tomar ali o seu telefone para bloquear em algum aspecto, mas essas compras via links, esses que aparecem no WhatsApp, Facebook, Instagram, é muito fácil comprar quando chega ali, praticamente um clique, você está dentro da eventual plataforma que vai lhe direcionar à compra dos sonhos. Eu tive um caso curioso no Procon de um consumidor que foi lá para reclamar que ele fez a compra de um apartamento no valor de R$ 17.000, já é o ponto já absurdo, é o preço. Não tem nem terreno nesse valor. Nem terreno. E que, como foi uma compra feita online, ele se arrependeu e ele foi até o Procon, né, para poder usufruir do direito de arrependimento de 7 dias, que é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, né, artigo 49, inclusive, mas ele foi lá para falar, me arrependi da compra. O problema é que é o seguinte, como ele compra um bem que não tem como ser comprado online, aliás, comprar um imóvel, ele demanda uma série de procedimentos, aliás, burocracia é o que não falta na compra de um imóvel. A legislação ela já prevê que existe uma forma, né, que é por escritura pública, não existe aquisição de outra forma. O pessoal acha que por meio de uma promessa de compra e venda, aquele contratinho de gaveta serve para alguma coisa, mas na prática aquilo não garante a aquisição. E aí o curioso é que a gente conta esse caso, né? Mas esse caso ele traz à tona a questão da investigação e o conhecimento do produto. Você vê que sem a falta do conhecimento, ele comprou um apartamento, 17 mil, não foi pedido mais nada para ele, e a hora que ele foi até o Procon para reclamar, nem nós não tínhamos material
para poder formalizar a denúncia. Porque quando entra na plataforma, você não vê um CNPJ, você não descobre quem é de fato o fornecedor daquilo lá, e uma ocorrência de reclamação que teria que ser do consumidor, por uma relação de consumo, na verdade se tornou uma ocorrência policial. Ele foi direcionado à delegacia para fazer um boletim de ocorrência, porque ali era mediante uma fraude expressa, o dinheiro caiu na conta do fraudador e possivelmente agora vai ter que esperar uma investigação que é muito difícil de conseguir, porque esses links eles vão mudando com uma rapidez, e esses sites também, eles somem do ar com uma rapidez enorme e depois não tem nem mais o vestígio de onde ir atrás. Uma dúvida minha, assim. Recentemente o Banco Central ele implementou o MED, né, um mecanismo de devolução de PIX, né? Isso tem auxiliado de alguma forma o Procon? Vocês têm visto isso de forma efetiva ou ainda o índice de reparação dos clientes é bem baixo? Pelo menos na esfera administrativa, que é o Procon, ainda é bem baixo, viu? E também eu acho que essa informação deve ainda ser melhor disseminada. Ainda está baixo, a maioria está sendo judicializado, porque é a única forma que a gente tem, porque até as instituições, muitas vezes, elas não resolvem no administrativo, acreditando que o consumidor, muitas vezes, não vai querer judicializar, porque também não é fácil, né? A pessoa, o consumidor, seja ele qual for, ele tem que dispor de um horário do dia dele de semana, na qual ele tem a vida pessoal, trabalho, para poder ingressar com uma ação judicial, né? Por mais que seja justiça gratuita, ainda demanda tempo. E às vezes o consumidor acha que não vale a pena. Então a gente ainda tem aí um ponto a ser melhor difundido para que o consumidor ele saiba. Oportunidades como essa são as melhores para a gente falar, consumidor, vá ao Procon, busque informação para que, de repente, na hora dele entrar numa enrascada como essa, ele possa, pelo menos, saber o que fazer. E muitos comparecem lá perguntando, mas ainda a gente está num momento em que é necessário o maior conhecimento até para a busca do próprio Procon. Nem o Procon, o consumidor, muitas vezes não vai, porque ainda há, né, uma propaganda negativa de que no Procon não resolve. Gente, o Procon é um órgão administrativo, ele está lá para mediar uma situação de relação de consumo. Então, o papel mais importante é que ele faça o primeiro contato. E por ser um órgão oficial, o consumidor que vai lá, se ele não consegue a resolução, né, de uma forma conciliatória, ele tem ali instrumentalização suficiente para o ingresso judicial, sem ter que, muitas vezes, ter que acionar um advogado, né? Ele tem ali no juizado especial civil a possibilidade de dar continuidade com esse documento, com essa prévia que é disponibilizada pelo Procon. Legal. E quando a gente fala hoje, né, no período que a gente vive, é natural que muita venda, muito negócio seja feito nas redes sociais, isso é corriqueiro, né? Todo perfil hoje de Instagram praticamente que tem um linkzinho de venda, alguma coisinha nesse sentido, né? É normal, o brasileiro já se acostumou com isso. E como é que a gente lida então, né, o consumidor, com essa questão de perfis falsos, né? A gente sabe que a pessoa, os golpistas, eles são super criativos, eles clonam tudo, dá aquela aparência de realidade. E como é que o consumidor pode se proteger disso? Outro ponto legal é o seguinte, a criatividade do fraudador, né, é ela que induz o consumidor a fazer ali o erro da compra que provavelmente não terá retorno. O mais importante é que, para que a gente consiga combater isso de forma efetiva, nós tomarmos parte no seguinte aspecto. Eu vi um link ali que é passível de algum absurdo. A gente precisa criar o hábito de denunciar. Se vê a possibilidade ali de algo errado ou vê alguém que reclamou, abre uma denúncia, faça no Reclame Aqui, faça pelo Procon, ou então faça um boletim de ocorrência online, se a situação demandar ali uma fraude, mas faça, porque só
a gente informando que está acontecendo, a gente evita que outros caiam. E quando a gente pensa às vezes de forma até egoísta, né? Não cair, então não tem problema. Mas muitas vezes é um parente seu. De repente é seu pai, sua mãe que vai cair e depois vai chegar em você e falar assim, pô, me ajuda aqui, estou com um problema. Isso falando ainda de forma egoísta, mas a sociedade num todo precisa de pessoas que comecem a olhar e denunciem. Tem o PROCON para fazer, um canal de denúncia também, Ministério Público, há uma série de outros caminhos para que a gente possa levar essa informação. Se os mais complexos não tiverem ao alcance desse consumidor, vá até o PROCON e a gente vai orientá-lo aonde deva ir para poder fazer e disseminar essa informação de que determinados links, eles pressupõem ali algum tipo de fraude, erro, seja lá o que for. E no mundo que hoje todo mundo paga com Pix, Alan, o boleto adulterado, ele ainda é utilizado? O pessoal ainda cai? Como é que é isso? Porque a gente vê, assim, por exemplo, notícias, né? O número de transações do Pix ultrapassou não sei quantos bilhões, trilhões de reais, enfim... e dá a impressão de que ninguém mais usa boleto. Essa é a minha sensação assistindo o jornal, né? É que o boleto ficou de lado, né? Ninguém mais utiliza. Mas o povo ainda usa, ainda cai nesse golpe do boleto duplicado. Como é que é isso aí? E parece, a gente volta à cerne de um dos assuntos. A pessoa com maior possibilidade de ser vítima de um boleto, infelizmente, tem sido aqueles que têm mais de 60 anos. Por quê? Porque a gente, por educação, cultura, a gente se acostuma a fazer um procedimento de uma determinada forma. Eles ainda, a maioria deles ainda paga em boleto. Recente também, caso do PROCON, chegou uma senhora lá, com um boleto do banco, no qual ela paga mensalmente, e ela pagou esse boleto, aliás, situação parecida com a que eu já mencionei aqui. E esse boleto passou, na verdade, passou uma semana. Primeiro ponto, ela já ela não entendeu que estava chegando um pouco antes do normal. Ela pagou de cara, chegou o boleto, foi na lotérica. Ainda há pessoas que vão em lotéricas, ainda há pessoas que vão na agência bancária. Hoje eu faço tudo online, né? Porque a gente vai se adaptando. Nossa, mas eu acho que faz um bom tempo que eu não piso numa lotérica. Nem para fazer uma apostinha na Mega Sena. Que eu, quando faço, é tudo online, né? Pela própria plataforma do banco. Mas ainda há esse rito normalizado. E são pessoas que sempre fizeram dessa forma. Aliás, a minha sogra mesmo, né, tem o hábito de ir na lotérica todo mês para fazer uma série de operações ali que eu nem lembrava mais que eram feitas em lotérica. Mas ainda acontece e ainda há o golpe do boleto. Essa consumidora que foi lá, uma senhora, ela foi com o boleto e o interessante é que o logo do banco era igual, era o mesmo, né? Tudo perfeito. Só que quando ela trouxe o original, você via que haviam diferenças na disposição ali do local onde estava o logo, onde estavam... ou seja, toda a estrutura ali tinha detalhes que até facilmente se percebia. Mas ela pagou, era um boleto alto, mensal, chegou o boleto de novo da instituição bancária, e ela ficou inadimplente, ela foi até o PROCON. O caso teria como resolver no PROCON? Já é um caso que demanda boletim de ocorrência, porque é notório ali que trata-se de uma fraude. Embora nós também abrimos a reclamação, né, demos continuidade. Por quê? Porque ainda assim a gente pode abrir com base no artigo 34 do CDC, que é a responsabilidade solidária. É um caso difícil de, inclusive, ter resolução do PROCON, esse caso raramente tem, até mesmo o judiciário também, porque o judiciário vai acionar a instituição bancária, e só que a instituição não enviou aquele boleto. Há jurisprudência que dá ganho de causa para muitos consumidores esse tipo de caso, né? Mas, na verdade, é aquele negócio. É uma possibilidade e
uma possibilidade enorme de ter que ficar ali com o inquérito aberto só para tentar achar a cerne disso. Onde que foi? Nesses casos aí, convém o consumidor procurar um advogado, consultar, tirar algumas dúvidas, né? Para ver se tem viabilidade ou não. Porque é muito caso a caso, né? Exato. Então, na verdade, o profissional do direito ali, o advogado, vai conseguir olhar e interpretar se aquilo para um tribunal vai fazer sentido ou não, se é possível ou não, porque é o que você falou, existem jurisprudências, existem, mas elas oscilam, né? Então você tem que Exato. encaixar o caso concreto no entendimento majoritário do tribunal naquele momento, porque ela vai alterando com o passar do tempo. Exato. E aí a gente trabalha com a instabilidade, mas aí é o fato que a gente precisa trazer essa informação à tona, porque os mais antigos, vou utilizar esse termo, né, acabam criando um hábito e o hábito de fazer da mesma forma que sempre foi feita. Mas ainda assim é necessário, quando pegar um instrumento de pagamento na mão, fazer a verificação, se possível, se tiver como agregar alguém que possa direcionar para que esse pagamento seja online, porque as plataformas bancárias elas disponibilizam a maioria desses pagamentos online. Faça, se tem dúvida, chame alguém que possa fazer a verificação. E na dúvida não paga. Eu sei que há ali uma data, né, que é o vencimento do documento, mas se você recebe um boleto que você vê ele destoando um pouco de todos os outros, um boleto que de repente é a primeira vez que vai pagar, esse é outro ponto, né? É a primeira vez que eu vou ter contato com esse tipo de boleto. Antes de fazer o pagamento, busca saber se aquilo lá ele compreende com o que de fato foi adquirido, porque os boletos ainda são uma fonte de fraude, ainda é utilizado e ainda tem muita gente caindo. Infelizmente, era já para a gente falar que antigamente acontecia isso, mas ainda acontece, ainda há boletos rolando por aí. E para aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, na hora de fazer a verificação daquele número, né, que aquele número enorme, né, que Sim. hoje em dia a gente faz a leitura ali do código de barra, mas aquele número, ele tem alguns detalhamentos ali que, se não tiverem de acordo com a regra, já pressupõe uma fraude. Tem que compreender naquele número enorme o número final ali do contrato, do que está sendo feito. O valor ele está implícito também em números ali, são números corridos. Então existe uma regrinha. Se a pessoa ela não sabe identificar e também não tem quem saiba, busque na internet com alguém que saiba manusear, porque há um regramento, inclusive com orientações no próprio site da Fundação Procon. É importante que as pessoas criem um hábito de entrar no site, por exemplo, do órgão mais importante de defesa do consumidor. Lá tem uma infinidade de informações a respeito, inclusive, desse tipo de fraude que compreende a relação de consumo. Legal. Em cima do que você está falando, né? Se a pessoa decidiu por comprar, às vezes vale a pena optar pela compra no cartão de crédito. Porque as operadoras de cartão de crédito, elas não passam dinheiro imediatamente, incontinente para as empresas, né? Existe um período ali em que fica retido com elas. Então, eventualmente, eles conseguem, através de contestação da compra, reaver esses valores, né? Seria um mecanismo mais seguro para quem não está 100% certo da idoneidade de um determinado site. Correto. Inclusive, o cartão de crédito, né? A maioria deles, quando há uma compra que não é costumeira pelo consumidor, a maioria deles entra em contato para fazer a verificação se aquela compra está sendo efetuada pelo consumidor. É complicado que muitas dessas confirmações elas vêm também por meio de ligação, mas tem que ficar atento, porque ainda há a possibilidade de contestar no momento da fatura. Eu contesto essa compra. A contestação vai gerar um bloqueio imediato do cartão. E é uma segurança, porque se alguém conseguiu acessar para fazer uma compra, a melhor maneira é o bloqueio do cartão. Então, se há dúvida, efetue o pagamento ou a compra por meio do cartão de crédito, que é onde você vai ter discriminado ali de onde veio essa compra, é oriunda do quê?
Legal, Alan. E a gente combinou aqui conversar meia hora, né? Passar algumas orientações para quem pretende fazer compras, né? Online, principalmente, né? A gente já cumpriu o nosso horário. Eu agradeço demais você, a prefeitura, enfim, o Procon ter cedido você para estar vindo aqui falar. E eu vou abrir o microfone para você dar o seu recado final. Bom, de recado final, eu queria dizer aqui para você, consumidor, se precisar, se tiver dúvidas na relação de consumo, compareça ao Procon. Se você verificar qualquer circunstância na qual compreenda que há algo errado, entre em contato com o Procon, vá até a unidade do Procon, que nós, se não for um caso pessoal, nós também abrimos aqui para uma fiscalização. A gente tem uma equipe hoje preparada para fazer a análise ali do fato, mas busquem os órgãos de proteção do consumidor. No mais, eu queria agradecer aqui a participação e deixar aqui o recado. Compareça lá e qualquer dúvida estamos à disposição. Se você chegou até aqui, vale a pena você ser membro desse canal e apoiar o nosso trabalho. Até o próximo episódio.